Hoje a nossa live é sobre o impacto que o sono pode causar na vida da criança. E por que que eu decidi fazer essa live? Porque na última semana eu atendi várias crianças em que a queixa era justamente sobre o sono, sobre a alimentação, sobre um sono agitado, uma rotina que não tinha, prejuízo na alimentação. Então, o objetivo é conscientizar de como o sono interfere na vida da criança. E aí eu quero explicar um pouco sobre a questão hormonal, para não achar que é assim, porque todo mundo fala do sono, mas isso aí é besteira ou é porque a mãe é fresca, mas isso não é verdade. Durante o sono, nosso organismo ele produz vários hormônios e a gente dorme, tem sono por causa de uma produção hormonal. E eu quero te explicar isso. Primeiro, eu quero falar que o sono é fundamental para toda e qualquer pessoa. E na criança, o que é que acontece? A necessidade de sono, o número de horas que a criança precisa dormir para ficar bem, para se desenvolver bem, ela é muito maior do que a do adulto. Por isso que a gente fala que a criança precisa dormir até as 20 horas, e isso não é frescura, isso é necessidade. A criança precisa aprender a dormir cedo, acordar cedo, para não bagunçar a rotina nem a alimentação. Atendi mesmo essa semana uma criança que, 3, 4 anos, e ela ia dormir meia-noite, 1 hora da manhã, que era o ritmo da casa. Ela acordava 9, 10 horas da manhã, não comia nada e a primeira refeição era o almoço. Então, ela já pulava café da manhã e o lanche da manhã. E isso não é bom para a criança, porque isso altera a rotina, altera a produção hormonal. E por que que a gente precisa colocar a criança para dormir cedo? Porque tem hormônios que vão fazer a indução do nosso sono. Então, tem o hormônio, né, que é tão famoso agora por causa da medicação, que é a melatonina. O que é a melatonina? É o hormônio do sono. E como é que a melatonina age? No final do dia, né, o sol vai baixando, vai começando a escurecer, a melatonina começa a aumentar. E ela que vai dar os sinais de sono pro bebê. Vai dizer, tá na hora de descansar, porque tá ficando à noite, então o ritmo, a produção da melatonina aumenta. E aí o que é que acontece? Se a gente não coloca a criança para dormir, aproveitando esse pico de melatonina, a criança não vai conseguir dormir, embora ela tenha sono. O cortisol vai aumentar, que é um hormônio do estresse, e a criança, ela tá com sono, ela tá cansada, ela não consegue dormir. É mais ou menos aquele dia de trabalho que a gente tá com 1001 coisas na cabeça, a gente quer dormir, mas o cérebro tá lá funcionando. Isso acontece com a criança, isso é extremamente prejudicial. E aí, algumas famílias acham que a solução é o quê? Dar a melatonina para a criança. Mas não adianta ter a melatonina se a gente não tem uma boa rotina de sono, um bom ambiente de sono, porque a criança não vai dormir bem. Então, a criança precisa dormir até as 20 horas para pegar esse pico da melatonina e conseguir relaxar durante o sono. Porque quando a criança não dorme bem, ela acorda irritada, estressada, mais chorosa, e aí nada vai fluir bem nessa casa. Outro hormônio super importante que é produzido durante o sono é o GH. Talvez você não conheça por esse nome, mas conheça através do hormônio do crescimento. Lembra que nossas mães, nossas avós falam que é durante o sono que a gente cresce? E porque é durante o sono que tem o pico do GH, que é o hormônio do crescimento. Então, se a criança ela não dorme bem, essa produção de GH não vai ser legal. E o que é que vai acontecer? A longo prazo, a criança pode ter comprometimento da estatura, né, do crescimento dela, porque ela não tem bons níveis de GH. A criança é baixinha, assim mesmo, é de família. Será? Será que esse sono está sendo, né, reparador? Será que esse sono está sendo por um tempo suficiente, num horário adequado? Tudo isso interfere nessa produção hormonal. Outro hormônio super importante que talvez
você nunca tem ouvido falar. É a leptina. A leptina é um hormônio que inibe a fome. Nossas avós falavam, né, que dormir sacia. A criança que dorme tá de barriga cheia, não sente fome. Por quê? Durante a noite de sono, o hormônio leptina é produzido. E o que é que esse hormônio faz? Dá para o nosso cérebro a informação de que estamos saciados. E aí, se a gente não dorme bem, a leptina não vai ser produzida de forma suficiente para a criança, então a sensação de saciedade vai vir muito depois. E isso a longo prazo pode acarretar em obesidade. Porque quando a gente não dorme bem, não sei se vocês já perceberam, mas assim, na época que eu dava plantão à noite que eu não dormia, né, no plantão, no outro dia eu comia mais. Misturava a ansiedade, a noite mal dormida e a falta da leptina em quantidades adequadas. Então, com o bebê, acontece isso, não dorme bem, e aí no outro dia mama mais, quer comer mais, porque não tá tendo, né, não tá dando tempo, nem quantidade suficiente para o hormônio da leptina falar pro cérebro, ó, já enchi. O estômago tá ok, tô saciado. Então, a gente fica comendo. Então, em muitos casos, a criança tá com sobrepeso, obesidade por causa do sono. E aí, mas ele come super bem, mas às vezes a quantidade tá grande. Às vezes, a criança fica meio que com a compulsão alimentar, porque não sacia, então ela quer comer. Isso começa o ganho de peso, aí vem acarretar sobrepeso, obesidade, risco aumentado para diabetes, para hipertensão e todos os outros problemas que a obesidade pode trazer. Então, mais um motivo para a criança dormir bem. Dormir bem não é só, porque tem que dormir, porque tá todo mundo falando. Não, é pelo bem da criança, pelo desenvolvimento saudável. E aí no começo eu falei também sobre o hormônio do cortisol. Cortisol e melatonina, eles não se batem, eles não são amigos. Quando a melatonina quer subir, o cortisol diminui. Então, quando a gente tá na indução do sono, nesse processo, após as 18 horas, o sol já baixou, já começa a ficar escuro, a melatonina começa a subir. E aí o cortisol vai baixando, que o organismo vai começando a tentar relaxar, que o cortisol que deixa a gente mais agitado, mais acelerado, mais alerta. E aí, a melatonina e o cortisol, quando um tá subindo, o outro tá descendo. E aí, lá por volta das 4 horas da manhã, o que é que acontece? O cortisol, ele começa a aumentar para fazer seu pico mais tarde. E a melatonina, após as 4 horas da manhã, ela começa a cair. Ela já teve o pico e ela começa a cair. Por isso que, em alguns casos, a criança tem despertares após as 4 horas da manhã, ou o sono fica mais leve, então qualquer coisa assusta. É por conta disso. Tudo no nosso organismo é um controle hormonal. Inclusive o nosso sistema imunológico. Você que tá aí com um filho que não dorme bem e gripa direto, é resfriado, é gripe, é nariz escorrendo, tudo isso pode ter interferência por conta do sono. Se a gente não dorme bem, nosso organismo não trabalha bem, ele não relaxa. E aí o sistema imunológico também ele não vai funcionar. É como se ele ficasse mais lento para identificar e combater algum tipo de infecção. Então, crianças que não dormem bem, o sistema imunológico tende a ser prejudicado. Então, a criança é mais suscetível às infecções, bactérias, vírus, e as complicações podem vir mais nessas crianças que têm um sono prejudicado. Quando a criança é bebê, a gente percebe que a criança não dormiu bem e aí chora mais durante o dia, ela fica mais irritada, os brinquedos, ela não tem tanta paciência para interagir com o brinquedo de forma integral. Então, às vezes é um carrinho que tem que brincar empurrando o carrinho. Ela não tem paciência, ou logo ela joga esse brinquedo para lá, já procura outro, fica assim muito mais agitada, tudo por conta de uma noite de sono que não foi reparadora. E crianças maiores, a gente começa a ter um prejuízo
digamos que muito mais visível, que é na escola. Então, às vezes, a mãe recebe uma reclamação da pró, que a criança está sonolenta, que a criança está dormindo na sala de aula, que a criança não está conseguindo acompanhar a turma, que a criança não está prestando atenção e fica mais aérea, tudo por conta de uma noite de sono que não foi reparadora. Ah, mas ele dormiu 10 horas e acordou 5, tá ótimo. Não, não tá. Porque para um adulto isso pode até ser um tempo de sono suficiente, mas para a criança não é. A criança precisa de muito mais horas de sono do que nós adultos. E aí a criança começa a ter rendimento escolar. Ela começa a não acompanhar a turma, ela tem dificuldade para aprender, dificuldade de concentrar. Atividades que exigem coordenação motora, a criança ela não consegue fazer e nisso ela se irrita, ela se zanga mais fácil. A interação com as outras pessoas, com os coleguinhas, fica reduzida porque ela está estressada, ela quer ficar mais sozinha ou ela está mais chorosa. Então, começa a ter esse prejuízo, aí começa. Procura um neuro, um psicólogo, isso e aquilo, e toma remédio. E às vezes o básico, que é o que eu sempre falo, o arroz com feijão funciona. Então, uma boa noite de sono vai diminuir a chance da criança apresentar essas alterações, essa irritabilidade, essa dificuldade de concentração. E para quem, achava que dormir cedo é uma frescura, isso aí é coisa de mãe Nutella. Não, não é. Então, assim, desde bebezinho, eu sempre priorizei uma rotina para Bernardo e uma rotina, de sono. Porque eu sei da importância do sono e eu sei como isso chega de queixa no consultório. Então, priorizem o sono dos filhos de vocês. Até 1 ano de idade, eu fui muito Caxias, assim, muito engessada em relação a essa questão do sono. Então, dava 5h30, 6 horas. Se eu tivesse em algum lugar, ali eu já tava doida pra vir embora. Eu já começava a ficar irritada. Eu já imaginava que a noite não ia ser boa, começava a ficar tensa. Hoje eu já relaxei um pouco mais, mas eu pago, o preço por isso. Quem me segue aqui, fiz uma viagem, agora final de junho, que bagunçou tudo. Bernardo foi dormir 9, 10 horas da manhã, ou da noite, e aí com 4, 5 despertares, eu já previa que isso ia acontecer. E aí foi um período, 4 dias de viagem, voltei, então a rotina dele já foi voltando a ser estabelecida. E nesse período, Bernardo ficava mais choroso, mais irritado, aí só quer colo, fica mais dengozinho. Agora você imagina isso, uma vida, por 2 anos, assim, uma criança que não dorme bem, que é agitada, um ambiente agitado, dorme na cama com os pais, sei lá o quê. Tudo isso prejudica a criança. Então, a longo prazo, isso pode vir trazer sérios problemas para a criança. E, como consultora do sono, hoje eu trabalho apenas com a consulta do sono, eu não trabalho mais com a consultoria do sono. E é basicamente para a gente organizar ou fazer uma rotina e explicar a importância da criança dormir. E de dormir bem. Porque muita gente acha que isso é frescura, isso é moda, isso é conversa de Instagram. E não é. A criança precisa dormir bem. Por tudo isso que eu citei. A questão da produção hormonal, crescimento, concentração, coordenação motora, sistema imunológico. Então, tudo isso por uma noite de sono que pode favorecer ou prejudicar esse desenvolvimento da criança. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem chegou aí no final, no tempo acompanhar tudo, essa live vai ficar salva. E se você conhece uma mãe que ainda não fez uma rotina de sono, não entende a importância, por favor, compartilhe essa live para que mais pessoas, mais famílias se conscientizem do quão importante é o sono. E se você não está conseguindo fazer isso sozinho, procure a ajuda de um profissional capacitado. Até semana que vem.